Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Cidadão. Hoje vamos conversar sobre gestão e controle de recursos municipais, Carol. Exatamente, porque foi tema de um levantamento aqui no Tribunal de Contas. E para isso, vamos conversar com o Samuel Castelo, que fez parte da equipe desse levantamento. Samuel, bem-vindo, seja bem-vindo aqui ao Conexão Cidadão. Eu que agradeço estar aqui no Conexão Cidadão novamente e falando sobre esse tema, né? Professor Samuel, a gente sabe que os recursos é uma parte importante ali para cada município, né? Por que estudar e por que dar relevância a esse tipo de estudo sobre a gestão fiscal dos municípios? Vou começar citando o deputado federal Mauro Filho, que ele sempre fala assim, não há social sem dinheiro, né? Então, não há política pública sem ter os recursos necessários para financiá-los. Então, a lógica desse levantamento é exatamente identificar quais são as fontes de recursos e como ela poderá ser importante para o desenvolvimento dos bens e serviços públicos, porque para eles funcionarem, eles também precisam de dinheiro para sua manutenção, para investimentos, projetos. Então, a importância é muito necessária porque fez com que a gente identificasse as características do município, o grau de dependência de recursos externos, e o resultado é mostrar certas fragilidades que a gente possa corrigi-las e assim o município ter mais condições de ofertar um bem-estar para a população, né? Samuel, até porque a gente sabe que existe a Constituição, as demais normas brasileiras que dá a obrigação dos entes municipais de cobrarem os seus tributos, né? Então é uma obrigação deles realizarem isso, né? Sim, com certeza. E o mais interessante não é só respeitar os dispositivos infraconstitucionais, é entender que o Estado é para servir a população, de prestar o serviço público. Então é importante você encontrar os recursos necessários para tornar essa alocação mais eficiente, né? E Samuel, quais seriam assim, os principais resultados encontrados nesse levantamento? Bem, esse levantamento ele tem uma característica muito interessante, porque primeiro a gente pegou a percepção dos gestores, depois buscamos os dados financeiros, orçamentários e contábeis e depois aplicamos um método estatístico, né? Onde os três são interdependentes, mas são complementares e validam um aos outros. As principais fragilidades que foram encontradas, primeiro foi a questão do aspecto da legislação, né? Existe, como você bem falou, tributos que têm que ser cobrados. Então a gente percebeu que as taxas municipais, uma grande parte dos municípios não estão instituindo e cobrando as taxas. Outro, incentivos fiscais. Foram concedidos incentivos fiscais sem ter o aparato infraconstitucional, a lei específica para isso. Outro ponto interessante na parte de estrutura administrativa das secretarias de finanças, onde não tem quase metade dos servidores, não tem uma carreira específica, não tem capacitação, existe uma fragilidade na estrutura organizacional, o que está operando lá é divergente do que está na lei de estrutura administrativa, altos créditos tributários que não foram recuperados, uma deficiência das procuradorias gerais municipais, onde não tem procuradores efetivos, dependentes de assessorias jurídicas e tributárias. Então, mostra uma série de deficiências e dependências, tanto administrativas como legais e humanas, para o desenvolvimento da receita pública, da arrecadação por si só. Então, a gente mostra isso, fala dos dispositivos e dos critérios que estão sendo desrespeitados da Constituição, da legislação, do Código Tributário, né? E, consequentemente, a gente mostra também quais seriam os municípios referências. Pelo tamanho de porte, ele vai poder ir até esse outro município e dizer assim, olha, esse aqui é mais eficiente, então quais foram as boas práticas que ele desenvolveu? Então, ele pode ter um intercâmbio em relação a isso, né? Professor, eu acho interessante porque dentro desse estudo, vocês conseguem apontar também quais caminhos os municípios podem
andar para poder aumentar esse recurso e depender cada vez menos de aportes externos? Sim, porque nos dados estatísticos levantados pelo SICONF e pelo método que a gente colocou, a gente encontrou que a dívida ativa tributária é um grande gargalo. Então, que são as obrigações, né, das pessoas com o Estado, né? Isso, elas têm os débitos tributários e elas não pagaram. Quais são as causas disso? Muitas vezes é uma fragilidade de cadastro dentro da Secretaria de Finanças, desatualização da norma, o aparato tecnológico que o município tem que investir porque a cidade cresceu e o Estado não teve a capacidade de mapear isso, então a planta genérica de valores de imóvel está desatualizada, então o município cresceu, então tem muitos contribuintes que deveriam pagar o IPTU, o ITBI, não pagam porque o Estado não foi assertivo nessa condição. Outras técnicas tecnológicas hoje, o WhatsApp, aplicativos, robôs que você pode desenvolver para aproximar o contribuinte, para lembrar dele a obrigação tributária, para você resolver o problema dele sem ele se deslocar até a Secretaria de Finanças. Então, assim, a gente mostra as grandes possibilidades de desenvolvimento que o município pode desenvolver, que já estão. Tem que ter a intenção de realizar, entende? E ele pode pegar isso identificando no relatório qual foi o município com as mesmas características que está com uma arrecadação eficiente. Então eu vou lá, vou visitar, eu vou incentivar um intercâmbio de informações. A própria Constituição, a legislação diz que é importante você disseminar, fazer integração de informações entre os fiscos, né, convênios com outras entidades como o Detran, como Correios, para tentar facilitar a CAGES, agências de energia, para facilitar a troca de informações, para saber onde está o contribuinte, para mandar a ação fiscal para a recuperação do crédito, né? E só para complementar, você tem, por exemplo, 2 municípios de médio porte, vamos dizer que eles estão numa área turística, estão na praia, e um consegue ter mais recursos e outros não. Então, pode, por exemplo, ter uma conversa entre essas 2 gestões para saber o que pode melhorar, né? Por exemplo, Jijoca de Jericoacoara, ela tem um aparato turístico, como você colocou, ela é do litoral oeste, e ela tem uma arrecadação fantástica. E Capuí é também um município, uma outra litoral leste, tem características semelhantes, mas a arrecadação de Capuí é bem menor do que de Jijoca. Então, Capuí pode ir lá e conversar com o secretário de Finanças para saber quais são as boas práticas que se estão desenvolvendo, né? A parte tecnológica, qual é o sistema, né? Como é que é a tua estrutura física de fiscais, né? Como é que está o teu cadastro para você resolver? Como é que é a base econômica aqui? Só são restaurantes, pousadas? Existe uma outra empresa perto? Se diversificou com o quê? Então, são informações valiosas que o outro município pode obter e fazer esse intercâmbio de informações, né? Em Capuí já tem influência de Aracati, então Aracati tem uma questão da pesca, então poderia ser um potencial que poderia explorar mais, né? Então, são pontos que a gente acredita que pode orientar o gestor nesse sentido. O outro ponto é que o nosso relatório ele foi democratizado com a prece, foi democratizado com o Ministério Público e aqui com a Escola de Contas. Então, a gente acredita que esses atores poderão agir conjuntamente para tentar modificar essa atual circunstância em termos de fragilidade. O IPC ofertando cursos direcionados, baseado nessas dificuldades. Então, já vai ser lançado curso sobre gestão da dívida ativa, sobre arrecadação, administração tributária, né? O Ministério Público pode fazer uma ação orientativa, preventiva, para tentar corrigir esses aspectos infraconstitucionais que estão sendo desrespeitados, né? A Prece pode exatamente ser um coordenador de ambos para fazer com que sejam corrigidos. Então, eu acredito que o Tribunal de Contas está sendo indutor da política pública para tentar melhorar a obtenção de recursos para que a gente possa ofertar mais bens e serviços públicos, né?
Professor, e dentro de todos esses estudos aqui, para a gente finalizar, algum desses levantamentos teve algum exemplo de algum município que conseguiu reverter a situação? A gente é recente, né? Ele foi publicado agora e a gente acredita que em fiscalizações anteriores sobre esse tema, porque uma coisa é o levantamento, a outra é a fiscalização da auditoria de conformidade operacional. O Tribunal de Contas, algum tempo atrás, acho que 5 anos atrás no máximo, fez uma auditoria operacional e com essa auditoria operacional ela desencadeou uma série de ações nesses municípios que foram e a gente percebeu que ocorreu um incremento sim, porque a auditoria operacional que foi desenvolvida mostrou resultados semelhantes e que fizeram com que o município acordasse e tomasse atitude para correção. Né? Recentemente, um evento aqui do governo do estado, onde a CEPLAG organizou e estava o secretário de Finanças de São Gonçalo do Amarante comentou que achou maravilhosa a ação do Tribunal de Contas ter fiscalizado, porque ele teve uma consultoria gratuita e eles já estão tomando todas as tratativas para resolver aquelas determinações e recomendações que foram colocadas no relatório. Então, a gente acredita que a diretoria desenvolveu esses trabalhos buscando o que o tribunal está querendo, o consensualismo, a melhoria das boas práticas do ente municipal, porque a gente acredita que a gente tem que ser indutor da política, a gente tem que fazer com que o município possa ter os recursos para gerar um bem-estar para a sociedade, né? Samuel, a gente agradece muito a sua participação aqui no Conexão Cidadão. Eu que agradeço, fico muito feliz de ter compartilhado isso com vocês. Eu acho que a gente tem que, o máximo possível, compartilhar esse documento. Está saindo já aqui, antemão, um curso do IPC sobre a administração tributária, que vai tocar muito nesses pontos do levantamento. E eu estou aqui sempre à disposição para outros questionamentos, outros temas, e eu fico muito feliz em revê-los, tá? Samuel, muito obrigado. E você fique atento, né? O professor Samuel, servidor aqui da Casa do Tribunal de Contas, já deixou de antemão que vai ter um curso. Então fique atento no nosso site, tce.ce.gov.br. E o Conexão, Carol, fica por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Se você tem dúvida ou alguma sugestão ou mais perguntas aqui para o nosso convidado, mande um e-mail para a gente. Qual é o nosso e-mail, Carol? O e-mail é comunicação@tce.ce.gov.br. Com coordenação de Kelly de Castro e produção da Assessoria de Coordenação, Conexão Cidadão fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até o próximo programa. Tchau.